Evangelho de Mateus, capítulo 10. Abre então sua Bíblia. Do versículo 1 ao versículo 4. Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Bem, vamos ler. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aqui foi também quem o traiu. Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Indo Jesus para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares da terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus institui a sua igreja. Então a igreja, ela é de Cristo. Ela não é de homem nenhum. Esse negócio da minha igreja, não. Igreja é de Cristo. Igreja é de Jesus. E Jesus institui uma igreja porque o sistema religioso atual, existente, ele precisava ser então desconstruído, destituído. E aí o Senhor então vai lá e escolhe mesmo o Filho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, através da sua palavra eterna. Quando nós vamos ler as Escrituras, aquilo que os Evangelhos nos mostram, o que aconteceu quando Jesus foi escolher a sua igreja. E aí então, você pode abrir aí no Evangelho de Marcos agora, Marcos capítulo 3. Aí um pouquinho para frente aí de Mateus, é Marcos capítulo 3 e versículo 13. Vamos lá. Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então Jesus chamou quem ele quis. Então está lá a leitura que nós fizemos, Jesus está lá com os apóstolos, e aí citou o nome de cada um deles. Aqui no Evangelho de Marcos fala que Jesus escolheu quem ele quis. Vamos ver lá o que está escrito no Evangelho de Lucas. Lucas, abre lá sua Bíblia, por favor, capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 12 e verso 13. Olha só.
Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Muito bem. No Evangelho de Marcos diz que Jesus escolheu quem ele quis. No Evangelho de Lucas diz que ele orou a noite toda. Então volta lá em Mateus 10. E aí dá uma impressão na gente que a oração não valeu muito. Parece que a oração não funcionou. Porque quando você olha esse povo aqui que Jesus escolheu, irmão, é de dar medo. Pois é. Mas ele orou a noite toda. O Evangelho de Marcos diz que ele escolheu quem ele quis. Ele orou a noite toda, foi lá, chamou os discípulos. Vamos lá, vocês agora. E nós temos que pedir mesmo a Deus. Que Deus nos esclareça, nos ajude, nos faça entender e compreender mesmo aquilo que Ele quer nos ensinar. A verdade da sua palavra. Jesus escolheu para si, cada um deles. Orou a noite toda, então não faltou oração, pastor. Mas Jesus escolheu Judas, pastor, não faltou oração, a oração não falhou. Não, a oração não falhou, irmão. E Jesus, então, institui a sua igreja. A igreja está instituída sobre 11, apesar de ter sido 12. Então Jesus institui uma igreja, presta atenção no que eu vou falar. Jesus institui uma igreja para quem não gosta de igreja. Presta bem atenção. Jesus instituiu uma igreja para quem não gosta de igreja. E uma igreja para quem a igreja não gosta. Presta atenção, irmãos. Jesus instituiu uma igreja para quem não gosta de igreja. E uma igreja para quem a igreja não gosta. Então você vê como que é Deus e como Deus ele age e o que Deus ele faz. Quando Jesus ele nasceu, e aí para se cumprir todo o ritual judaico, ele foi levado ao 8º dia pela sua mãe, pelo seu pai, para ser lá apresentado no templo, para Maria cumprir o sacrifício pelo pecado. E aí na porta do templo tinha um homem chamado Simeão, um ancião, um homem de muita idade já, que esperava a consolação de Israel. E aí quando ele viu o menino lá, o menino chegando, o menino Jesus, ele catou o menino no colo, pegou o menino lá e falou: "Ó Senhor, obrigado. Agora o Senhor já pode despedir o teu servo, porque o teu servo já viu a salvação." Jesus tinha 8 dias e o Simão já viu nele o Salvador. Eu acabei de ver a consolação de Israel, a salvação. E esse menino, ele além de ser o Salvador, ele vai ser, de todas as coisas que Simeão disse lá, ele também fala que ele vai ser um sinal contraditado, ou seja, ele vai contrariar a mente das pessoas. Aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, aquilo que eles têm por meio balanceado de certo. Então Deus vai vir para contrariar eles e falar assim: não, está tudo errado. Aquilo que você estava achando que você estava fazendo certo, você está fazendo errado.
aquilo que você achava que dentro da religião estava certo, está tudo errado. Então eu vim contrariar a mente dos homens. Por isso que Jesus instituiu uma igreja com pessoas que não gostam de igreja. Certa feita, um pastor desses muito famoso por aí, o cara foi fazer uma entrevista com ele e falou assim, qual que é um dos maiores problemas que você enfrenta no ministério? Ele falou, eu não gosto de crente, eu não gosto de religião, e eu não gosto de pastor. O cara olhou para ele assim, mas não entendi. Mas talvez um dia você vai entender. Talvez um dia você vai compreender isso. E aquilo causou uma estranheza no coração de quem ouviu. Por isso que Jesus então escolheu sua igreja. Pessoas que não gostavam de igreja, pessoa que não ia à igreja. Pessoa que quando via a porta da igreja ele passava lá do outro lado. Pessoa que não gostava de religião. Pessoa que já tinha abandonado e não gostava daquelas questões de ritualismo, cerimonialismo. E aí Jesus institui uma igreja para pessoas que a igreja não gosta. Porque aí Jesus começou a pregar a sua palavra para pessoas que eram rejeitadas pelo sistema da religião que tinha. Quando os religiosos olhavam para aquelas determinadas pessoas, eles rejeitavam eles, porque eles se achavam melhores do que os outros. Então Jesus veio instituir uma igreja sobre quem não gosta de igreja, e uma igreja para quem a igreja não gosta. Presta bem atenção. E aí ele escolheu então, vamos lá, Mateus capítulo 10, ele escolheu os 12. A Bíblia diz que ele escolheu para si, a Bíblia fala que ele orou a noite inteira, depois foi lá e chamou. Quando você traz a listagem dos 12 nomes dos apóstolos, daqueles que Jesus escolheu, olha irmãos, tem uma grande parte deles aqui que fala-se muito pouco ou quase nada sobre a vida deles. Quem que é Tadeu, irmão? Fala para mim quem que é Tadeu, irmão. O que ele escreveu na Bíblia, irmão? Nada, irmão. Pega o nome dessas pessoas aqui, irmão. Vamos lá. Vamos começar a fazer a listagem aqui que Jesus ele fez, ele escolheu, ele orou. Então ele fundou uma igreja em cima de quem não gosta de igreja. E aí ele pegou primeiro 4 pescadores. O Pedro, o André, o Tiago e o João. Primeiro foram os 4. E aí ele já chama o Pedro e o André. Depois passa aonde está lá Tiago e João, consertando as redes dos barcos de Zebedeu, seu pai, e chama eles também. E aí você pode pensar sobre a questão dos pescadores. Você acha que Pedro ia lá na sinagoga, irmão? Você acha que o André vai na sinagoga, irmão? Você acha que o Tiago e o João, andando com Jesus já há algum tempo, quando ele chegou na Samaria, que o samaritano não deixou ele passar lá, o João e o Tiago conversaram com Jesus e dizem assim, Senhor, é o seguinte, vamos fazer aquilo que fez no Antigo Testamento. Vamos pedir fogo do céu e vamos queimar toda essa gente. Já pensou, irmão? Que esse povo agora está andando com Jesus, e andando com Jesus ele já quer pedir fogo do céu para queimar todo mundo. Presta atenção em Pedro, irmão. Pedro, quando está lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, quando Jesus está lá na beira da praia, ele já tinha ido pescar, não tinha pegado nada. Ele tirou toda a sua indumentária e pulou na água. Já imaginou um cara desse como pastor da sua igreja?
Você já imaginou um dos filhos do trovão como pastor da sua igreja? E aí na caminhada de Jesus, ele topa com Mateus, o publicano, o cobrador de impostos, aquele que lesava os judeus para arrecadar imposto para o Império Romano. Um ladrão aos olhos dos homens. Você acha que um ladrão vai na igreja, irmão? Você acha que ele ia lá na sinagoga, irmão? Então, Jesus instituiu uma igreja em cima de quem não gosta de igreja. E aí aparecem os outros. Quem são os outros? São aqueles mais anônimos. Filipe, Bartolomeu. O que a Bíblia fala desses homens, irmão? Quase nada. Tomé. Ainda as pessoas conhecem Tomé porque chama Tomé de incrédulo. Ah, você é Tomé. Só por isso. Só que eles não falam que Tomé chamou todo mundo para ir morrer com Jesus lá em Jerusalém, né? Isso aí eles não falam. O Mateus, o publicano. E aí você segue a lista. Vamos lá. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Olha, irmão, você sabe quem que era o Simão Zelote? Ele pertencia a uma elite de judeus, os zelotes, que estavam fazendo uma armação, levantando um levante mesmo, contra Roma, para lutar com a espada. Por isso que ele andava com a espada na cinta. Então o Pedro andava com uma espada e o Simão Zelote com outra, andando com Jesus, irmão. Olha só quem Jesus escolheu para ser apóstolo dele, irmão. O cara com a espada num movimento armado contra Roma. E aí, por fim, para finalizar com glória a lista, Judas Iscariote. E aí lá em Mateus 16, eu vou falar para você, Pedro, que sobre essa rocha você vai edificar a minha igreja. Minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu pergunto para você, irmão, faltou oração, irmão? Quem foi que escolheu, irmão? Foi Deus, irmão. Aí a pessoa fala assim, poxa vida, pastor, mas não tinha umas pessoas melhor para escolher, não? Um povo mais, né? Jesus tinha. Tinha os fariseus lá. O Nicodemos, o José de Arimateia, tudo da estirpe dos saduceus e dos fariseus. Será que era esse que Jesus ia escolher, irmão? Então Jesus firmou a sua igreja, ele é a rocha sobre pessoas que não gostavam de igreja. Quando eu digo para você de gostar de igreja, porque sabe o que igreja faz com pessoa, irmão? Fala para você assim, ó, os homens sentam aqui, as mulheres sentam aqui. Isso é o que igreja faz. Mulher tem que vestir saia e vestido comprido. Não pode pintar o cabelo, não pode usar brinco, não pode não sei o quê. Aí ele põe uma lista de regras lá na porta, lá para você. Ó. Então isso é religião, irmão. Isso não é igreja, isso é religião, irmão. Por isso que Jesus instituiu uma igreja que ninguém, aqueles camaradas, não gostava de igreja. Que era para contrariar a mente dos homens. Eu vou ensinar para vocês o que é uma igreja de Cristo. Tem gente, irmão, que ele acha que igreja é um acumulado de regra para ele seguir. Não estou dizendo que é para você andar de qualquer jeito. Presta bem atenção no que você está ouvindo. Daqui a pouco você sai daqui da igreja e fala assim, o pastor falou que a gente pode andar de qualquer jeito. Não falei nada disso.
Então Jesus institui a igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ver lá o que Paulo vai, assim, nos esclarecer isso que está aí dentro da nossa mente, que está bagunçando a nossa cabeça, a gente não está entendendo. Vamos lá, capítulo 1 de 1 aos Coríntios. Vamos ler a Bíblia, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Deus escolheu aquilo que era, aos olhos dos homens, a coisa mais vil do mundo. Eu não estou aqui desmerecendo a classe dos pescadores, tá bom, irmão? De repente a pessoa fala assim, ô pastor, eu gosto tanto de pescar, só acabou de me desmerecer. Não estou fazendo isso não. Estou dizendo para você que aos olhos dos homens, Deus escolheu o fraco, o desprezado, o vil, aquele que era o louco, para então transformar aquilo que era dentro do entendimento dos homens, que para eles era o correto, mas sim Deus falou, não, mas vocês estão totalmente errados. E esses são os representantes da igreja agora. E 2 homens lá com a espada na cinta. Pois é, irmãos. Esse é o Senhor Jesus, firmando a sua igreja sob quem não gosta de igreja. Por isso que você tem que diferenciar igreja e igreja de Cristo. Religião e denominação. E você precisa aprender a fazer isso. Porque senão você vai ser um seguidor de religião, denominação e não de uma igreja de Cristo. E por mais ao contrário que esteja aos seus olhos, certa feita o irmão Félix, o Dr. Félix Raci, pregando para os irmãos, ele disse assim, você quer saber se você está no caminho certo? Se você está fazendo o correto, então eu vou falar para você, esse homem tem 98 anos, se eu não me engano ele fez 98 anos. Se você um dia lá em Marília encontrar um senhor do cabelo branquinho, barbudinho, de cabelo branco, entregando um folhetinho, ele tem 98 anos, ele é médico. A última vez que eu fui na casa dele, fui levar o Mateus era de colo. Cheguei na casa dele, tinha um movinho lá bem antigo, mas bem, sabe, bem antigo, aquela geladeira dele, aquela antiga, aquela redondona. Aquela que parece um carro blindado. Você vai abrir a porta e claca, a porta é dessa largura. Ele é médico, irmão. Tá bom? Aí se um dia ele entregar um folhetinho para você, por favor, pegue. E ele disse assim, irmãos, você tem que olhar o mundo. Se o mundo está indo para lá, você tem que vir contrário ao mundo. Se a religião está apontando você para lá, então a igreja de Cristo está ao contrário da religião.
A religião está buscando uma exaltação, ele quer ganhar esse mundo. A igreja de Cristo está ensinando que você vai ganhar o reino dos céus. Então aí você entende que um dia você fez parte de uma religião e não de uma igreja. O Judas estava lá. O Judas foi batizado. Judas foi batizado, irmão. Batizaram lá o Judas. Aí o Judas estava lá na ceia. Mas o Judas nunca foi igreja de Cristo. Ele não perdeu a salvação, irmão. Ele nunca foi nada. Ele só estava lá no meio. Por isso que as almas, elas são chamadas ao entendimento. Ou você vai na igreja, ou você é igreja. Quem vai na igreja não vai para o céu. Quem é igreja vai para o céu. Presta bem atenção. Nós estamos confundindo as coisas. Nós estamos achando que ir na igreja é a solução. Não, irmão. A solução é você ser igreja. Você pertencer à igreja. Você ter um sentido de comum, de comunhão, de igreja, de nós, de Cristo, de salvação. E que toda a igreja, toda a eclesia que for feita aqui, ela tem que ter um sentido e um propósito na nossa vida. O reino de Deus. O reino de Deus. Mas os cristãos não estão querendo uma igreja, eles querem uma religião. Para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Eu quero ser campeão, vencedor. Eu quero ser o primeiro. Não quer igreja, irmão. Que é uma religião. Evangelho de João, capítulo 6. E aí então o Judas estava lá no meio. Escolheu para si, orou. Mas o Judas nunca foi igreja de Cristo. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 70 e versículo 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão, Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Judas nunca foi igreja de Cristo, irmão. Ele só estava lá no meio, ele foi batizado, ele tomou ceia. Jesus falou assim, ó, aquele que come comigo aqui, ó, ele é esse que vai me trair. Mas ele só estava lá. Ele nunca pertenceu, ele nunca foi membro do corpo, ele nunca teve um sentido de igreja e de propósito e de destino, irmão. O que nós não estamos entendendo é que como igreja, nós não estamos entendendo o nosso propósito e destino, o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos ainda nos reunindo para resolver os nossos problemas. Então eu vou levar os meus problemas lá para resolver. Não, irmão. O maior problema que a gente tem é não entender a nossa natureza, a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino. O dia que você resolver essa questão com Deus e que você entender isso de uma vez por todas dentro de você, a Bíblia diz que as demais coisas serão o que, irmão? Acrescentadas. E aí então você vai ter maturidade
para resolver as demais coisas da sua vida. Mas a primeira coisa que você precisa resolver na sua vida agora, nesse momento, é o que você está fazendo aqui. Isso é uma pergunta que você já tinha que ter saído da sua casa. O que eu vou fazer lá? Eu quero ser igreja ou eu quero ir na igreja? Eu quero viver igreja como identidade, propósito, destino. Ou eu quero simplesmente pertencer a uma religião? E aí, quem sabe, resolver algumas coisas da minha vida. Quem tenta fazer isso, irmão, já vou alertar você, já vou te dar um alerta bem simplesinho, tá? Jesus disse que um homem ouviu a palavra de Deus e aqueles espíritos imundos que estavam dentro dele saiu. Aí ele pegou a casa, ele deu uma arrumada na casa. Sabe como que a gente dá uma arrumada na casa? A gente muda a nossa maneira de se vestir. Penteia o cabelo, dá uma arrumada na fisionomia, e aí a gente acha que já resolveu 90% do problema. Mas a casa continuou vazia. Porque aquele que deveria habitar na casa, que é o Espírito Santo de Deus, ele não está lá. Mas a pessoa deu uma arrumadinha nas coisas. Sabe quando a gente dá uma arrumada nas coisas? Aí parece que as coisas estão andando. E aí a gente não precisa mais de quem, irmão? De Deus, irmão. Porque agora as coisas estão na minha mão. Eu vou resolver, porque já deu uma andada, já deu uma melhorada agora. Aí a Bíblia diz que quando voltar o espírito maligno, ele vai voltar com mais 7. E aí os últimos atos desse homem vai ser pior do que os primeiros, irmão. Então por isso que o problema que você tem que resolver é com Deus. É se você quer vir na igreja ou você quer ser igreja. Entender o seu propósito, destino. O propósito de Judas era andar com a bolsa. Era o dinheiro. Tanto é que quando Maria pegou aquele bálsamo de unguento de 300 dias de serviço, tem 365 dias o ano. Aquela mulher trabalhou 300 dias do ano, ela comprou aquele perfume, quando ela chegou em Jesus, ela despejou o perfume em Jesus. 300 dias de serviço. Faça o cálculo de quanto você ganha por dia, calcula por 300, aí você vai ver quanto custa o perfume. Aí o Judas falou, que desperdício, olha que desperdício. Podia ter pegado esse dinheiro e ajudado os pobres, mas ele não quer ajudar ninguém, irmão. Ele só pensa nele, porque ele ainda não foi transportado do mundo do eu para o filho, o reino do filho do seu amor. Ele ainda continua conjugando o verbo na primeira pessoa do singular. Eu, meu, o que eu acho, é o que eu penso. Se você continuar assim, irmão, é o que eu acho, é o que eu penso. Então você conjuga tudo na primeira pessoa do singular. E não é nós, é eu. Eu sigo o que eu acho. Coitado. Tem misericórdia, Senhor. Tadinho. Jesus já conhecia o Judas. Versículo 64 do capítulo 6 do Evangelho de João. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia, irmão, quem era a igreja e quem não era. E como isso vai ficando claro, dia após dia. Quando isso, meus irmãos, vai se tornando assim, notório.
na nossa vida? Quando na minha vida vai se tornando notório que eu nunca fui igreja? É que todas as vezes que eu tomo uma decisão, eu tomo a decisão. Eu, é meu, é minha. Então você nunca teve o sentido de igreja. Pai nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é, o pão nosso de cada nos dai, perdoa os nossos, o que, irmão? Pecado, irmão. Presta atenção, irmão. E Jesus estabeleceu a sua igreja, vou repetir de novo, sobre quem não gosta de igreja. E uma igreja para quem a igreja não gosta. Como é que foi isso? Isso foi lá no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia lá, por favor. Mateus capítulo 9. Vamos voltar lá perto do capítulo 10. Mateus capítulo 9. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo os crentes da época, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendam. Eu quero que vocês aprendam. O que vocês precisam aprender? O que significa misericórdia quero e não holocaustos? Pois eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então começou aí. Uma igreja para quem a igreja não gosta. Igreja não gosta de quem dá trabalho, irmão. Sabia disso? Igreja não gosta de pessoa que tem problema. Quando Jesus quis falar com os homens, ele disse assim, olha, eu quero avisar uma coisa para vocês. As meretrizes e os ladrões, eles vão entrar no reino dos céus. E vocês que acham que são igreja, vão ficar de fora. A igreja para quem a igreja não gosta. A igreja de Jerusalém, os judeus, quando ouviram que lá em Antioquia tinha uma igreja lá que estava crescendo, mas tinha um povo lá que não era judeu. O que eles fizeram, irmão? Vamos mandar Barnabé lá para ver o que está acontecendo. Já vamos mandar o filho da consolação, porque ele vai chegar lá e não vai brigar com ninguém. Mas ele vai chegar lá, observar tudo, ver como é que está o negócio. Aí quando Barnabé chegou em Antioquia e viu aquela igreja, irmão, o que ele viu na igreja, irmão? A graça de Deus. Aí ele voltou lá em Jerusalém. Vocês sabiam que tem uma igreja lá que não tem só judeu, tem um monte de gentil lá convertido? E eu cheguei lá e eu vi a graça de Deus naquele lugar. Porque é uma igreja para quem não gosta de... E a igreja para quem a igreja não gosta. Se todos os meninos da Fundação Casa viessem fazer aqui uma visita para a igreja, irmão, como é que a gente ia ficar, irmão? É isso aí, irmão. Certo, irmão? Está vendo como a gente é, irmão? E aí você vê por que Jesus escolheu aquele camarada lá, né? Porque os da religião era tudo que nem nós. Pensamento tudo errado.
Ô, por que seu mestre está comendo com esses caras aí? É porque ele veio salvar. Ele veio salvar essas pessoas. Ele veio salvar essas almas. Ele fez uma igreja para justamente essas pessoas. Essas pessoas que a sociedade não quer. Outro dia eu fui numa reunião, irmão. Me convidaram para tomar um café. E eu de gaiato fui. Cheguei lá, uma salona enorme, bem construída. Coisa linda. Dava para construir umas 10 igrejas dessa. Aquele café da manhã assim que você pode imaginar. Eu olhei para aquilo e falei, eu nem sei comer essas coisas. Fiquei olhando para aquilo, falei, eu não vou nem pegar porque eu não sei comer essas coisas. Olhei para todos aqueles homens assim, tudo bem arrumadinho, as mãozinhas lisas, e eu com a mão machucada, irmão. Tinha batido uma tábua aqui, ó, ficou 3 semanas para sarar, aquilo sangrando. Minha mão tudo machucada. Aí tinha o diretor do colégio, cara famoso, japonesaiada da elite, toda lá sentada, e o Maurício, olhando para a cara deles. Certo. Aí chegou na minha vez de falar, irmão. Já levantei a mão. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa aqui? Então, agora eu vou falar. Então eu quero falar para vocês uma coisa. Meu nome é Maurício Stecker. Eu sou pastor de igrejinha. As realidades que eu enfrento, talvez vocês nunca viram. As crianças que eu busco, vocês nem sabem de nada. Mas estão lá, irmão. E nós aqui lutando com a graça de Deus para construir 2 salinhas aqui no fundo. E lutando mesmo, irmão. Já teve irmão que saiu daqui tarde. Outro saiu daqui esgotado. E aí esse pessoal quer falar de igreja, irmão. Mas eles não sabem o que é igreja, irmão. Sabe qual é o sentido de igreja, irmão? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Já estamos quase terminando. Você já entendeu o seu propósito como igreja? Capítulo 4, versículo 32 e 33. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia o que, irmão? Abundante graça. O irmão entrava na igreja, irmão. Aí ele olhava para o outro ali, para a irmã,
o irmão lá, os irmãos aqui. Ele não olhava com estranheza. Sabe por quê, irmão? Porque eles tinham um só coração. E aí, quando o irmão olhava para o outro, ele não via, a visão dele não era a do homem orando, lá em Lucas 18. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como essas pessoas aqui, pecador, tudo pecador. Não, irmão. A visão deles era assim, irmão. Senhor, abençoe meus irmãos aqui. Abençoe esses meus irmãos aqui, Senhor. Porque os mesmos problemas que eles têm, eu tenho. As mesmas dores. Irmãos, as histórias nossas, elas são semelhantes. As angústias são semelhantes, irmãos. As dores são semelhantes, irmãos. Quando você olha um para o outro, não olhe com estranheza, mas você olhe para ele como se você estivesse olhando para você mesmo, porque os mesmos enfrentamentos que ele tem, você tem. As mesmas tentações que vocês enfrentam, eu enfrento. Então, quando nós olhássemos para os nossos irmãos, nós teríamos um só coração com eles, porque nós saberíamos que todas as dores, os enfrentamentos que eles já tiveram, nós também temos. Então, nós não íamos olhar para o irmão e falar, ixi, nós íamos olhar para ele e falar assim, ó, ele é uma pessoa como eu. Que é tentado, que peca, que sofre, que tem problema, que enfrenta problema de saúde, que enfrenta problema financeiro, que enfrenta problema da alma, que enfrenta problema no espírito, que enfrenta problema no casamento, que enfrenta problema de emprego. Todas essas coisas nós já enfrentamos, irmãos. Então, por isso que a Bíblia diz, qual que é o sentido, então, que nós devíamos ter com as coisas? Versículo 32, da multidão dos que creram, um coração e alma. Não era eu, era nós. Irmão, se você estiver ruim, eu estou ruim. Se você não estiver bem, irmão, eu também não estou bem. Tem pessoa que tem um entendimento assim, né? Ah, eu não estou bem. O pastor Maurício deve estar fazendo churrasco na casa dele. Ele deve estar tomando banho na piscina lá no SESI, lá em Marília, uma hora dessa. Pois é. Devíamos fazer isso. Agora, nós vamos ler mais duas referências para a gente encerrar. Jesus instituiu uma igreja para quem não gosta de igreja. Uma igreja para quem a igreja não gosta. Mateus capítulo 10. Versículo 7. Então, quando nós fôssemos praticar a eclesia, o que tinha que ser tratado, irmão? E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino do... O que é mais importante para nós do que o reino dos céus, irmão? Então, à medida que a igreja, ela cresce, a igreja de Cristo, ela anda, a importância é, prega o reino dos céus, está próximo. Então, entrega a sua vida, se rende ao Senhor,
para de vir na igreja e passa a ser igreja. Capítulo 16 de Mateus, versículo 21. Vamos encerrar com esse versículo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então você sabe qual que é o propósito da igreja, irmão? É o propósito do cabeça da igreja. Então nós não estamos aqui para ser o ventre. Nós estamos aqui para ser uma fonte. Uma fonte que jorra para a vida eterna. O propósito de nós, como igreja, é caminhar para a glória. Como o Cristo caminhou para Jerusalém, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma igreja para quem não gostava de igreja. Uma igreja para quem a igreja não gosta. Essa é a igreja de Cristo. E Paulo diz assim: tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos terminar orando. E pedir a Deus que Deus nos dê esse entendimento para você que está aqui nessa noite. Você que quer deixar de vir na igreja, mas quer ser igreja. Você que não quer só fazer parte de uma reunião, mas de um corpo. Que Deus, então, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, possa estar agindo mesmo nas nossas vidas.